Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu vou ler de novo para você ficar bem atento agora. Amém? Verso 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e agora, a partir desse momento, você sintonizasse agora, você agora estivesse ligadinho na palavra, para que o Espírito Santo fale com você, e você saia daqui renovado, fortalecido, cheio da unção, cheio da palavra, em nome de Jesus. Tá bem? Vamos orar. Senhor Deus, nós temos aqui com o coração aberto, ó Deus, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, te convidamos, ó Espírito Santo, a falar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Quem está ligado, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem promovido coisas maravilhosas neste lugar. Eu gostaria que você agora tivesse o coração aberto para ser renovado e fortalecido no Senhor. Eu coloquei o tema da mensagem desta manhã: o poder do Evangelho. Amém? O poder do Evangelho. Se tem alguém que está buscando poder, é na verdade o homem, né? A mulher está buscando poder. E a gente vê aí que às vezes as igrejas notam, porque se faz uma campanha dizendo: aqui tem poder de Deus. Né? As pessoas falam: aqui tem poder de Deus. Queridos, eu vejo Paulo falando aqui sobre o verdadeiro poder do Evangelho. E vocês todos já ouviram o estudo cronológico com a gente e sabem muito bem o que significa a palavra Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Boas novas, boa notícia. Então aqui nós sabemos que estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Diga amém se você está ligado. Evangelho de Jesus Cristo, estamos falando aqui. Paulo falava sobre o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que foi anunciado sobre Jesus. E você sabe que Deus foi o primeiro que anunciou sobre Jesus, não é? É ou não é? E que Deus anuncia em Gênesis 3,15? Deus anuncia que enviaria o libertador. E em Gênesis 3,15, Deus estava dando uma notícia. Qual seria a notícia? Vou enviar o libertador, aquele que vem libertar, aquele que vai vir libertar o homem de quê? Da garra do pecado, da garra do inimigo. Bem, começa a ficar feliz, tá bom? Porque você foi liberto das garras do inimigo. É o Evangelho, é o poder do Evangelho. É interessante, queridos, que nós falamos aqui, o Bruno falou muito bem no momento do dízimo de oferta, e sobre aquilo que precisa ser feito e acontecer no nosso meio e com a igreja, e como a igreja deve fazer. E nós comentamos também que precisa ser despertado, precisa despertar. Eles olham para mim, precisamos nos despertar para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, segundo Paulo aqui, é o poder de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo está falando. Se você ler todo o trecho, você vai entender que Paulo está falando a quem? Aos romanos. Amém, querido? Está ligado? Amém? Paulo está falando aos romanos. Ele está escrevendo uma carta para Roma, aquelas pessoas que estão em Roma. E você vai ver um pouco antes que Paulo fala assim: meu desejo é estar aí em Roma para anunciar o Evangelho. Paulo fala. Anunciar o Evangelho. Querido, presta atenção, o que Paulo está falando? Paulo está falando assim: o meu desejo é estar aí no meio de vocês para falar de Jesus Cristo. Falar esse assunto, ele fala. Essa matéria, Jesus Cristo, este assunto é que interessa.
Esse é o poder de Deus, ele fala. E ele diz assim: o meu desejo é estar no meio de vocês para falar de Jesus Cristo. Ah, se Deus tivesse no nosso meio uma meia dúzia de homens e mulheres que tivessem esse desejo de Paulo. Que onde estivéssemos com o desejo de falar de Jesus, falar desta notícia, falar deste Evangelho. É interessante, querido, se você vai ver um pouco aqui, Paulo falando, meu desejo é, mas você vai ver a história de Paulo. Eu vou só relatar para você aqui, eu até anotei aqui, ó, até a referência, você não vai procurar referência, mas é só para você se situar naquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa manhã. Em Filipos, onde estavam morando os filipenses, você conhece a carta aos Filipenses? Em Filipos, Paulo foi preso. Você vai encontrar a história em Atos 16. Presta atenção nisso. Paulo foi pregar em Filipos e foi preso. Tá bem? Aí lá em Tessalônica, Paulo foi perseguido. Você vai encontrar em Atos 17. Tá bom? Aí você vai lá em Bereia. Paulo foi pregar na cidade de Bereia e ele foi expulso da cidade, porque estava pregando o Evangelho. E você vai encontrar em Atos 17 também. Em Atenas, presta atenção aqui, em Atenas, Paulo vai pregar o Evangelho, lá ele é zombado, zombam dele, como se ele estivesse falando história da carochinha, se ele estivesse falando uma grande mentira. Zombam de Paulo em Atenas. Na cidade de Corinto, Paulo é considerado louco. Aí você vai pensando tudo isso. De repente você está tentando pregar o Evangelho para alguém, ensinar sobre Jesus, e as pessoas te consideram louco. Passou por uma lavagem cerebral. Não sabe nem o que está falando e não sabe da verdade. Paulo foi considerado louco na cidade de Corinto. Ah, mas agora o que eu vou falar para você, você nunca passou e nunca vai passar. Paulo, na região da Galácia, é uma região, tá bem? Vários povos, várias cidades pequenas. Na região da Galácia, Paulo foi apedrejado. Então nós vemos aqui, queridos, que Paulo passou por uma infinidade de coisas que nós nem imaginamos o que é. De repente alguém me considerou louco porque eu falo do amor de Deus e falo de Jesus. Mas eu nunca fui preso. Eu nunca fui apedrejado. Zombar de mim, se zombaram, não foi diante de mim, então não senti nada. Queridos, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã é sobre isso. Onde está o nosso coração? O que nós estamos buscando? Qual é a nossa necessidade como cristão? O que eu desejo ver nas pessoas que me cercam? Ou pelo menos, onde eu desejo que essas pessoas estejam quando partirem desta vida? Ou pelo menos, quem eu desejo ver subindo comigo se Jesus vier buscar a sua igreja hoje? Aí Paulo fala para os romanos assim: eu quero estar aí. Querido, se você vai ver a condição da cidade de Roma na época, era uma cidade completamente contrária ao Evangelho. Se Paulo estivesse em Roma naquele momento, quando ele escreve a carta, ele com certeza seria preso, perseguido, zombado, tido como louco numa cidade só. Mas Paulo fala assim: o meu desejo é estar aí no meio de vocês, para falar deste Evangelho. E aí, então, você vai entrar aqui em Romanos 1, verso 16, e ele diz assim: pois eu não me envergonho deste Evangelho. Você está ligado aqui, querido? Ele diz assim: eu não me envergonho deste Evangelho.
vergonha de ter Jesus Cristo na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer para todo mundo que eu sou de Deus. Eu vou enfrentar essa situação, seja de perseguição, seja de prisão, seja o que for, aí em Roma. Eu vou enfrentar porque eu não tenho problema com isso. O que mais quero na minha vida, ele diz, é pregar este poder, o Evangelho. O que mais eu quero fazer é a obra de Deus crescer. É isso que Paulo fala, queridos. Eu não me envergonho deste Evangelho. Eu posso ser preso e eu não vou me sentir mal por causa disso. Não vou ser o homem mais humilhado do mundo porque alguém zombou de mim. Talvez hoje, meus irmãos, a gente esteja vivendo um Evangelho tão fácil, mas tão fácil, que até a Roseli, ela vai concordar comigo. Eu e a Roseli, quando éramos crianças, adolescentes, a nossa igreja tinha aquele costume de todo domingo à tarde, quase todo, né? Todo domingo à tarde, sair para a rua, distribuindo folhetos. Distribuir a mensagem de Cristo. No dia de finados, a igreja estava com certeza lá no cemitério, porque lá estava lotado de gente, e a gente estava distribuindo a palavra de Deus. Até esses dias, conversando com a minha família, eu contei uma coisa engraçada, que eu um dia bati na porta de uma casa lá na Vila Esperança, bati lá e a mulher saiu uma criança, olhou para mim, entrou para dentro. Depois voltou a mesma criança na porta e disse assim: a minha mãe mandou dizer que não está. Essas coisas a gente enfrentou tudo. O meu irmão, por exemplo, subiu numa casa que era um barranco, e a primeira coisa que ele viu é um cachorro grande vindo atrás dele latindo, e ele teve que descer pulando o barranco. Eu digo assim, queridos, que até mesmo alguns anos atrás a igreja se movimentava mais e fazia mais. Alguns anos atrás. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho tão fácil, porque é muito cômodo você hoje estar dentro de casa, ligar sua televisão ou sua internet, aí eu quero ouvir uma mensagem. E se conforta com aquilo, mas também não vai mais nada. Parece que hoje a igreja está vivendo assim como se fosse tudo acabar, né? Como que fala? Em berço esplêndido. Paulo sabia que ele ia ser perseguido. Paulo sabia que ele provavelmente ia ser preso novamente. Mas ele disse assim: eu não tenho vergonha disso, eu posso sofrer o que for, eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou pregar o Evangelho. Agora, por que ele fala isso? Porque eu vejo o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é isto que é o poder de Deus. Ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação. É aqui que Deus se manifesta, queridos. Eu quero falar para você, presta atenção, olha para mim, eu quero falar para você. Quando você recebeu o Evangelho, a notícia sobre Jesus Cristo, veio um poder na sua vida. Você pode estar dizendo assim: como assim veio o poder? Não senti nada. Queridos, o poder de Deus vem para arrebentar com a maldade, arrebentar com as correntes que te escravizavam no pecado. Você pode não estar entendendo o valor disso, ou não entendeu no começo, ou não entendeu quando você ouviu o Evangelho. Mas o poder de Deus vem para arrebentar, dissolver as correntes da escravidão do pecado. É a libertação, queridos, é a libertação. Paulo fala: é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho é o que liberta o homem, é o que salva o homem. A igreja precisa se despertar nisso, que nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos fazer grupo nas nossas casas, nós temos que parar de pensar nessa coisa de não podemos fazer nada, não podemos realizar nada, queridos. Nós acabamos aí, hoje eu sei que deve ter acontecido algum problema, até mesmo de condução, porque todos os que estavam fazendo o curso lá, o estudo na casa da Liliana do Leite, estavam vindo na igreja. Hoje nós não temos, acho que nenhum deles aqui, alguma coisa aconteceu. Eu sei que a Ana está com a questão da filha dela lá
com a cirurgia da vista. O Bruno e a Aline têm a questão do hortifruti deles, que trabalham no domingo. Mas, queridos, nós tivemos ali uma reunião de 2 meses, né, Liliane? 2 meses, né? 2 meses, um pouquinho mais, e nós vimos o Evangelho de Deus, né? O poder de Deus através do Evangelho transformando a vida de todos. De todos, queridos. Você entende o poder do Evangelho? Você parou para pensar no poder do Evangelho, da palavra que convence? A gente não precisa fazer esforço nenhum, você vai simplesmente mostrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai abrindo o coração da pessoa, vai abrindo os olhos, e as pessoas vão se libertando de tudo que é errado. Agora, você já parou para pensar também que isso já chegou na sua vida, e você também tem entendimento da palavra, você também tem entendimento do Evangelho. O Evangelho chegou na sua vida e arrebentou com as correntes que te prendiam. Dá para entender isso, querido? Dá para valorizar o que Deus já fez através do poder do Evangelho? Por isso que Paulo fala assim, queridos, eu não vou parar. Paulo fala, não vou parar. E até no final da sua vida, Paulo fez a obra de Deus. Pregou para todo mundo que ele podia pregar. Até quando estava preso, ele estava convertendo as pessoas e falando do amor de Deus. Mas era Paulo que tinha lá a luz, tipo, Paulo que era aquela pessoa que maravilhosa, que tinha palavras sábias. Não é? Nós sabemos que não, queridos. Nós sabemos que Paulo era um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. E o Evangelho que é o poder de Deus. Diga amém. Amém. Ele já chegou na sua vida. A palavra de Deus já chegou na sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo já chegou na sua vida. A boa notícia que muda uma casa, que muda uma vida, já chegou na sua vida. Amém. Glória a Deus. Agora nós precisamos realmente entender isso, né? Mas que poder é esse? Que poder é esse? O que ele faz, querido? Bom, em primeiro lugar eu quero abrir com você, primeira carta aos Coríntios, você vai aí pertinho de Romanos, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos de 1 a 4. Então, você está ligadinho aí em mim? Presta bem atenção na leitura dessa palavra. Presta bem atenção na leitura dessa palavra, queridos. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 4. Se você está sem Bíblia aí, não há problema, simplesmente afina teu ouvido comigo aqui e você vai ouvir a palavra de Deus. Diz assim, Paulo, falando aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, que Paulo está anunciando? O testemunho de Deus, o quê? A boa notícia, tá bom? Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que acabamos de falar, Paulo diz assim: eu não fiz com palavras sábias, eu não fiz com aquelas palavras que encantam os ouvidos como se fosse uma poesia ou um discurso político de convencimento. Não, ele diz assim: sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. O verso 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ele diz que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo fala aqui? Paulo, ele não quis convencê-los com as minhas palavras. Eu não tive essa intenção. A minha preocupação, ele dizia para os coríntios, a minha preocupação era falar de Jesus Cristo. Você quer ter uma família transformada? Você quer ver seus vizinhos transformados? Você ama alguém a ponto de dizer eu quero melhor para ele? O melhor que você tem que apresentar é Jesus Cristo. Não existe outra palavra, queridos, presta atenção, não existe outra palavra que tenha esse poder. Não tente convencer as pessoas com palavras que você aprendeu, ou aquilo que você aprendeu de repente com palavras bonitas de convencimento, ou discutindo uma doutrina. Paulo fala assim: eu apenas quis apresentar Jesus Cristo, e essa palavra de Jesus Cristo vem carregada do Espírito e de poder. Amém? Então qual é o papel da igreja?
Qual é o papel da igreja? Apresentar a palavra de Jesus Cristo. É isso que você precisa começar a fazer, tá bem? É isso que nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos apresentar Jesus Cristo às pessoas que nós conhecemos. Quem entende, diga amém? Amém. Nós precisamos falar de Jesus às pessoas que estão conosco. Você quer ganhar a sua casa? Apresente Jesus Cristo. Amém. Esse é o poder da salvação. Mas como eu faço isso, querido? Se você pegar o Evangelho de João e ler alguns versículos do Evangelho de João, você vai ver ali a pessoa de Jesus Cristo sendo apresentada de uma maneira maravilhosa. Como eu faço isso na minha casa? Começa a colocar versículos sobre Jesus na sua vida, na sua parede, na sua geladeira, na sua casa. Começa a ter a pessoa de Jesus Cristo sendo apresentada através de você, e você verá realmente a diferença acontecendo, ou a maravilha acontecendo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o poder de Deus. Diga amém. Amém. Jesus Cristo é o poder de Deus, queridos. Eu quero poder na minha vida, ciência de Jesus. Aprenda sobre Jesus. E você será uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, fortalecida. Paulo diz assim: eu me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, a notícia sobre Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação. Outro dia até conversando com a minha mãe coitadinha, 85 anos, a vida inteira dentro da igreja. Mas a minha mãe, a gente já conversou, eu e Roseli, as minhas filhas também falando sobre isso. A minha mãe tem uma certa dificuldade de apresentar o Evangelho. Por quê? Porque ela tinha necessidade de que a pessoa estivesse dentro da igreja. Então ela apresentava o Evangelho dessa forma: querido, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. A Bíblia não fala de você apresentar a igreja. A Bíblia fala de você apresentar Jesus Cristo. Amém? Então não devo convidar para você convida aqui, que aqui vai apresentar sobre Jesus Cristo. Amém. Você vem para a igreja para aprender sobre Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Amém, querido? Amém. Então nós precisamos falar de Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. Amém. As pessoas, como minha mãe no caso, que estão insistindo, que não tem que ir na igreja, não estão com uma boa intenção. Nós precisamos mudar a nossa direção de fala. Precisamos mudar o nosso assunto. Nós vamos falar de Jesus. Precisamos falar do amor de Jesus pelas pessoas. Precisamos falar da entrega de Jesus na cruz. Precisamos falar do sacrifício realizado por Jesus para o pagamento dos nossos pecados. Esse é o poder de Deus que transforma uma casa, uma família, uma pessoa, e leva a pessoa a ter a sua eternidade com Deus. É a única coisa que faz a diferença. Por isso que Paulo fala, essa palavra é sobre Jesus, e ela vem cheia do Espírito e de poder, não de sabedoria humana. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então eu preciso buscar isso. Às vezes eu falo: como que eu faço isso, querido? No seu quarto, fechadinho lá, com porta fechada, ora, pede a Deus: Senhor, me dê a direção. Eu entendi que eu preciso apresentar Jesus, então é isso que eu quero fazer, apresentar Jesus. Eu quero poder na minha vida, então eu preciso de Jesus. Esse é o poder de Deus. E aí então eu vou estar sempre abastecido pelo poder de Deus e do Espírito também. Tá bem, queridos? Mas Paulo fala aqui, Paulo fala em Romanos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E primeiro, ele diz assim, para todo aquele que crê. Depois ele vai falar, eu estou aqui primeiro, no meio dos judeus, depois então nós falamos ao grego, e depois para todo mundo. Mas é para todo que crê. É você que vai fazer, é você que tem o papel de convencer as pessoas? Não. Você tem o papel de falar, de apresentar o Evangelho, de falar do amor de Deus através de Jesus Cristo. O convencimento é do Espírito. Então, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que creem. Diga amém, queridos. Amém. Então você vê as pessoas abrindo seu coração porque o Espírito Santo convenceu e elas então creram naquilo.
receberam o Evangelho, receberam Jesus, mas é para salvação. E o que significa salvação? Senão libertação e resgate. Libertação e resgate. A gente fica assim com os assuntos muito na nossa cabeça, assim, no coração, como se fosse alguma coisa muito simples. Ah, porque Jesus é para salvação. Mas salvação de quê? Porque as pessoas estão sendo salvas de quê? Vai para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Presta atenção aí na leitura. Gostaria que você estivesse ligadinho. Presta atenção aí, ó. Um versículo simples, né? Simples, bem rapidinho para você entender. Tá bom? Quando Jesus está contando aqui uma parábola, a parábola da ovelha perdida, ele diz assim, Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava, alguém sabe? Perdido. Então do que o homem está sendo salvo? Da perdição. Ele está sendo livre da perdição. Mas perdido para quê? Perdido, ele está totalmente perdido. Ele está indo para o inferno. Ele não tem solução dele mesmo. Eu não sei quanto já pararam para pensar naquilo que aconteceu na sua vida. Qual foi assim, vamos dizer, a bomba que caiu em cima da sua vida e destruiu as forças do inferno, destruiu as algemas que te prendiam, os caminhos que te levavam à perdição, os caminhos que te levavam à destruição. Eu penso assim, que quando eu começar a entender de verdade o que aconteceu comigo, na minha salvação, a minha libertação, o resgate de um caminho perdido, eu começo então a valorizar as coisas de Deus de uma forma diferente. Eu começo então a me entregar mais, porque eu fui livre da perdição. Eu não ando mais perdido, sem rumo, sem direção. Agora eu tenho uma direção, agora eu tenho um foco, agora eu sei para onde eu vou. Eu não estou mais perdido, queridos. Amém. Você fala para o seu irmão que está do seu lado aí, vai. Eu não estou perdido. Presta atenção aqui, queridos. Presta atenção, que você vai andar lá fora, você vai ver um monte de gente fisicamente igual a você. Talvez materialmente, alguns melhores que você e eu. Talvez muitos melhores, materialmente. Mas perdidos, sem rumo, sem direção, sem ter convicção de onde vai se deixar essa vida. Alguns achando ainda que vai ficar vagando no ambiente espiritual. Alguns achando que vai para um lugar e vai ficar esperando o resto da vida lá, naquele lugar. Quando a Bíblia fala que o Evangelho é o poder para a salvação, ele está dizendo que é o poder para resgate, está te livrando da perdição, está dando um caminho correto para você, está te tirando de uma condição de pessoa perdida e colocando na condição de uma pessoa que tem uma direção concreta, um foco, um objetivo. Você sabe para onde vai, você sabe se você deixar essa vida, para onde você vai estar. Se você não sabe, então fala comigo no final do culto. Se você não tem essa convicção, fala comigo. E é interessante, queridos, que nesse tempo agora de pandemia, a gente está ouvindo assim, né? Muitas pessoas morrendo, a gente está ouvindo notícias de muitas pessoas morrendo. Alguns dos nossos, eu mesmo perdi um tio meu, né? Por causa da pandemia. E a gente fica achando assim, coitadinho, né? Que Deus o tem em bom lugar. Tira essa frase da sua boca. Tira essa frase que Deus o tem em bom lugar, porque essa frase não é verdadeira. A verdade é que quem tem Jesus vai para o céu, quem não tem vai para o inferno. Entendeu isso? O poder do Evangelho vem realmente para fazer isso. Mas quem
Quem recebe o poder da salvação? O que Paulo fala em Romanos? Aqueles que creem. Se o cidadão ouviu muita coisa, mas não creu, queridos, presta atenção, não existe outro caminho. Ele não está vagando por aí, esperando para você fazer um culto aqui depois de 15 dias ou 7 dias, para a alma dele ir para uma direção. O poder do Evangelho é assim, para aqueles que creem, o Evangelho fez, realizou, e ele está livre, não anda mais perdido, tem uma direção, um foco, se morrer aqui, vai para com Deus. A realidade é essa. A realidade é essa. Vamos falar com esse negócio de achar que uma pessoa, porque acha que tem nome, tem poder, ou tem fama, ou é bonzinho, vai para o céu. Nada disso. A pessoa não vai para o céu porque é bonzinho. Quantas vezes nós vamos ter que ensinar o povo de Deus que nós temos que nos preocupar com aqueles que estão dentro de casa, aqueles que nós amamos, porque não é porque ele é meu parente que ele vai para o céu. Ou porque eu oro por ele toda noite ele vai para o céu. O poder do Evangelho para a salvação é esse, para aquele que crê. E se você creu, você está salvo. Mas se você não creu, meu irmão, presta atenção, Jesus está para voltar. Ou então eu não sei o dia da sua partida, quando Deus vai te chamar. Mas esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder para a salvação. A notícia sobre Jesus, ele foi na cruz, derramou sangue. Ele fez a parte dele. Agora o homem precisa fazer a parte dele também. E você sabe muito bem que não é todo mundo que é filho de Deus, como todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem uma parte, todo mundo tem um lugarzinho lá no céu. Valela. Valela. O poder de Deus está no Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo que salva. A notícia sobre Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Se não entendeu isso, vai para o inferno. Essa que é a realidade. Nós estamos vendo aí muitas pessoas morrendo. Até, eu acho que foi o Bruno comentando comigo outro dia. No Brasil, 2.000 e poucas pessoas morreram num dia. Quantas pessoas foram para o inferno? Ou você vai dizer, as 2.000 e poucas pessoas, que Deus tem um bom lugar. Deus tem um bom lugar para aqueles que entenderam o Evangelho. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que é a realidade. E o poder de Deus é essa, a salvação que ele fala, ele está libertando a pessoa de um estado de perdição. Ele está resgatando a pessoa do estado de perdição. E às vezes eu vejo que os cristãos não estão dando valor para isso, que foram libertos do estado de perdição. Você não anda mais perdido, ou simplesmente dominado por um vício, um pecado, ou coisas do mundo. Você agora está liberto, você não anda mais perdido. Dê glória a Deus. Isso é libertação, isso é salvação, isso é resgate. O poder do Evangelho é para isso, querido. Nós precisamos começar a valorizar isso. Quando eu me ponho a louvar o Senhor, a cantar louvores a Ele, eu fico pensando nisso. O Senhor operou na minha vida algo maravilhoso. Amém. Ele me tirou de uma vida de perdição, de sem sentido. E me colocou numa vida com Ele, andar com Ele. Eu fui salvo para ter relacionamento com Deus. Você foi salvo para ter relacionamento com Deus, meu irmão. Se coloca na presença de Deus e louve, adore. Mas eu estou com esse problema, querido, problema material, problema humano. Não tem nada que se compare à presença de Deus na sua vida. Você pode ter a solução do problema humano, mas essa alegria é momentânea. Você vai ter alegria mesmo quando entender que Cristo é presente na sua vida. Ele está presente constantemente na sua vida, 24 horas por dia. Ele é teu companheiro, ele está dentro do teu coração, ele está na sua vida. Você foi selado com o Espírito Santo. Esse é o poder do Evangelho, queridos. O poder de trazer a pessoa de perdição e trazer a pessoa com uma vida correta, uma vida que tem uma direção e tem uma convicção. Se tem uma coisa que eu me alegro, é ter convicção. Se eu partir agora, eu estou no céu. Amém. Amém, pastor. Você também vai estar no céu, e você? Amém. Glória a Deus. Entende isso? Esse é o poder do Evangelho. Aí lá em Colossenses, eu quero ler com você, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Você vê ali, um pouquinho depois de Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 13.
poder do Evangelho. Ó, estou encerrando aqui, tá bom, queridos? Então presta atenção nessas últimas palavras aí, ó. Presta atenção. Colossenses 1, versos 13 e o 14. Diz assim, todos acharam aí? Amém? Glória a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, Paulo está falando aos Colossenses, o poder do Evangelho veio na minha vida. E ele diz, o poder do Evangelho é o poder para a salvação. E ele diz aqui, a salvação é a libertação das trevas. Eu tive uma experiência de trevas essa noite. Como assim? Eu estava estudando a palavra de Deus na sala e todo mundo já tinha ido para o quarto. E lá tem um corredor, né? E eu tive que apagar a luz na sala e andar por esse corredor totalmente escuro. Eu dei umas 3 trombadas. Lá tem um cantinho que entra para o nosso quarto assim, que tem 3 portas, tudo fechado. Eu falei, Jesus, que escuridão, não estava enxergando nada, queridos. Nada. Aquilo é trevas. Escuridão completa. Sem um pontinho de luz. Graças a Deus que no meu bolso eu tinha um celular. E eu clareei com o celular o meu caminho. Um recurso que eu tinha, né? Mas, querido, presta atenção. Você estava andando em trevas. Trevas completas na sua vida espiritual. Trevas completas. Eu posso dizer, você não tinha recurso. Você não tinha um celular para acender o seu caminho. Você não tinha recurso nenhum para se chegar perto de Deus, você não podia. Mas Deus vem com a misericórdia dele, alcança você com o Evangelho da salvação e acende uma luz na sua vida. Ele clareia a sua vida. Ele ilumina seu espírito. Seu espírito agora está sendo iluminado pela luz de Cristo, pela luz do Espírito. Você não anda mais em trevas. Você não é mais escravo de vício algum. Você não é mais escravo de moda. Você não é escravo de costumes. Você não é escravo de doutrinas. Você não é escravo do capeta. Você não é escravo do pecado. Agora você tem luz na sua vida. Você anda enxergando bem as coisas. Tem capacidade de pensar o que é certo e o que é errado. Tem capacidade de decidir para onde você vai, se faz aquilo ou não. Tem capacidade de decidir em agradar a Deus. Você foi liberto, resgatado de um mundo de trevas, uma vida de trevas. Amém. Glória a Deus. Isso não é razão para a gente louvar o Senhor constantemente e adorar a Deus com as músicas de exaltação ao nosso Senhor e adorar a Deus pelo que Ele fez? Presta atenção nisso. Eu digo assim, querido, o poder do Evangelho é isso. Aqui no Novo Testamento, o poder, quando fala o poder da salvação, essa palavra no original é a mesma palavra de dinamite. Entendeu? O que faz o dinamite, Simone? O que a dinamite faz? Destrói. Ela explode tudo aquilo que precisa ser explodido. O poder da salvação é isso, queridos. Deus vem na sua vida e destrói as trevas. Opa, presta atenção. Deus vem na sua vida e destrói as trevas. Quem pode dar glória a Deus? Ele destrói as trevas que você andava. Ele destrói tudo aquilo que está errado. Como nós falamos, Ele faz derreter as algemas que te escraviza. Você não está preso a mais nada. Agora você está livre e liberto para relacionamento com Deus. Diga amém. Você está livre para relacionamento com Deus. Você agora não está preso a mais nada. Ninguém faz a sua cabeça para você fazer uma coisa errada, porque você tem luz no Espírito agora. Amém. Você não é levado agora, quando alguém está em trevas, por exemplo, é levado pelo braço, não é mesmo? Você não está enxergando nada, você é levado pelo braço. Ninguém te leva a caminho errado. Se você não quiser ir, você não vai.
Agora eu entendo a palavra, agora eu entendo o Evangelho, agora eu entendo com clareza, agora eu tenho a luz do Espírito na minha vida. Porque Deus lançou uma dinamite nas trevas que te prendia. Prestou atenção? Deus lançou uma dinamite nas trevas que te prendia. Agora você está liberto, completamente liberto. Agora você pode andar seguro nas mãos de Deus e pode realizar aquilo que Deus quer. Agora você tem luz para entender também que você tem um dom e um talento que Deus quer te usar na obra. Essa pessoa que falava comigo por telefone ontem, contando a experiência dela lá com uma comunidade bem carente, ela também dizia para mim o seguinte: eu andei por algum tempo me afastando de Deus, porque ela não tinha aceitado o que Deus havia permitido na vida dela há um tempo. Ela havia perdido alguém muito importante na vida dela e ela se afastou. E ela disse: eu mesmo me afastei, eu mesmo me afastei de Deus. Não foi culpa de Deus, eu me afastei de Deus. Eu comecei a duvidar do poder de Deus, a duvidar do que Deus fazia, a duvidar inclusive da obra de Deus. Mas Deus, com seu amor infinito, me levantou novamente e me mostrou que Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que faz. E Ele me deu luz e hoje eu posso enxergar com clareza novamente. Queridos, quando nós estamos nesse processo de nos afastar, então assim, estou meio desanimado hoje, estou meio desanimado, ontem eu estava desanimado, hoje eu estou desanimado, amanhã estarei desanimado. Queridos, isso não é culpa de Deus. O inimigo está tentando destruir você, o seu dom, o seu talento, destruir a sua vida. Salvação ele não pode tirar, mas que ele pode fazer com que a pessoa ande em caminhos tortuosos aqui, enquanto está... eu conheço o Evangelho. Você conhece, mas não está buscando a palavra, não está buscando se encher do Espírito. Isso não é culpa de Deus. E é por isso que a igreja precisa se animar novamente, a igreja precisa acordar. Nós precisamos disso, nós precisamos estar aqui, nós precisamos ouvir uma palavra como essa, nós precisamos ser despertados novamente pelo poder de Deus na nossa vida, que é o poder do Evangelho. Nós precisamos acordar para isso, queridos. Eu realizo o ministério e faço o melhor que eu posso. Estou fazendo de um jeito, vou fazer melhor ainda. Eu tenho que fazer de tudo para estar na casa de Deus, porque lá eu me encho do Espírito, lá eu aprendo. Por quê? Porque o poder do Evangelho está na minha vida. Esse que é o poder de Deus. Não fique esperando que Deus só realize cura. Deus realiza cura? Cura? Sim, Ele realiza cura. Você tem que crer nisso. Mas a maior cura, queridos, é a vida espiritual, é a salvação. E quando eu então começo a valorizar a salvação e o poder do Evangelho na minha vida, e eu começo a me preocupar com aqueles que estão ao meu redor, e falando de Jesus, apresentando o Evangelho, para que realmente a mesma dinamite que veio destruiu as trevas na minha vida, destrua também na vida das pessoas. Quando eu começo a me importar com isso, então Deus se agrada, porque Deus, presta atenção que eu estou encerrando, Deus chamou você para isso. Amém. Eu já falei para os irmãos lá no estudo cronológico, até acho que eu falei na casa da Liliane também, não lembro se eu falei, mas na outra casa eu tenho certeza. Se Deus quisesse te salvar e te mandar para o céu, no momento que você falou assim, eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida, Ele dava um jeito em você teria um infarto e isso iria para o céu. Mas Deus te salvou para salvar outros. Amém. Amém. Você entende isso? Deus te elegeu, escolheu você, te deu a salvação. O poder do Evangelho veio em você, para que você seja instrumento de Deus, para que o poder do Evangelho chegue a outra pessoa. Porque Deus ama a todos. E
que o Evangelho é para todos aqueles que creem. Pode ser que na sua vida você chegue e fale do Evangelho para alguém e essa pessoa não creu, não é culpa sua. Você fez a sua parte. Quantas pessoas passaram por mim que até hoje estão ainda perdidos? Por quê? Porque não aceitaram o Evangelho. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Levar o poder de Deus a essas pessoas. Amém, queridos? Mas em primeiro lugar, nós precisamos então valorizar o que nós já recebemos. Amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos.